professor Dr. Eliseu Coutinho de Macedo possui graduação em Psicologia pela USP, mestrado e doutorado em Psicologia também pela USP. Atualmente é professor adjunto e presidente da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde foi presidente do Comitê de Ética em Pesquisa e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia cognitiva, do desenvolvimento e neuropsicologia, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação neuropsicológica, aprendizagem e métodos de ensino, estudos dos processos cognitivos e sensoriais subjacentes à leitura e escrita, desenvolvimento de instrumentos para avaliação psicológica e reabilitação cognitiva. Professor, por favor. Bom dia a todos. É uma honra e uma alegria estar nessa manhã compartilhando um pouco sobre o tema compromisso educacional e processo de ensino-aprendizagem. Quero agradecer ao Dr. Benedito pelo convite, a professora Marili. É uma honra estar nessa 12ª semana de preparação pedagógica. E é uma honra porque essas semanas elas têm feito muito bem a mim, né? Feito bem de um modo gradual e de um modo contínuo. Por que de um modo gradual e um modo contínuo? Essa que vai ser, talvez, a temática dessa manhã com relação ao processo de ensino-aprendizagem. Ele, muitas vezes, ocorre de modo gradual e contínuo. Por volta da 3ª ou 4ª semana de preparação pedagógica, depois da 4ª semana, que eu voltei para o laboratório, comecei a preparar a aula do semestre, eu entrei num conflito. Eu me perguntei, Eliseu, de novo, você pegando o mesmo PowerPoint para dar a mesma aula, você não mudou nada depois das semanas de preparações pedagógicas, por que você repete? Né? Você aprendeu coisas novas, você viu coisas novas, mas acabou repetindo. E esse choque, né, e essa reflexão me levou a pensar em algumas mudanças, colocar em prática aquilo que a gente vinha aprendendo. Mas a questão é que nem sempre é fácil a gente mudar a nossa prática como professor ou como aluno, e a gente acaba, muitas vezes, repetindo esse processo. A ideia é a gente conversar um pouco sobre isso, né? Como que a nossa prática como professor, ela muitas vezes se repete porque tem um sentido, se repete porque, de uma certa forma, nós somos experientes, né? Temos professores aqui que dão aula há muitos anos e bons professores. E por que mudar se está dando certo? Né? Por que eu vou propor uma coisa diferente se eu sei muito bem o que eu estou fazendo? E esse tema da semana, práticas pedagógicas conscientes e intencionais, de uma certa forma traz para a gente uma reflexão. Até que ponto nós realizamos práticas não mais com grau alto de consciência, mas sim de uma forma automática? Nós, como professores, experimentamos muitas experiências, passamos por muitas experiências agradáveis, muitas experiências marcantes. Uma das primeiras experiências marcantes que eu tenho como professor foi em 95, quando eu comecei a dar aula numa outra faculdade. Era uma faculdade que não tinha alunos tão qualificados quanto a nossa. E eu lembro de uma aluna chamada Maria, que ela tinha muitas dificuldades para entender a história da psicologia. Eu dava uma disciplina de história da psicologia e ela não conseguia entender, ela ficou de recuperação, mas poucas vezes eu vi uma pessoa tentando entender algo como a Maria tentou entender. Mesmo com o esforço todo dela, ela não conseguia a nota para passar na recuperação. Ela ficou com 3,8, 4, alguma coisa assim. E eu estava num dilema. Dava uma arredondadinha de 1,2, né, e ela passava, ou ela reprovaria de novo. Eu tinha visto o esforço dela e a dificuldade dela, e eu resolvi arredondar, mas fiquei com uma culpa. Falei, caramba, como é que vai ser essa psicóloga que precisou ter 1,2 de arredondamento na nota? O tempo foi passando. No 3º ano, eu voltei a dar aula para a turma da Maria, numa disciplina de metodologia de pesquisa. E, nesse 3º ano, eles começaram, os alunos naquela época, até o começo da década de 2000, os alunos de psicologia iam para o hospital psiquiátrico fazer o estágio. Isso era um divisor de águas, porque era a primeira vez que você ia entrar em contato com pacientes psiquiátricos,
com esquizofrênicos, com depressivos graves, com psicóticos que não recebiam tratamento e tal. E era um momento muito marcante para o aluno de psicologia que dava muito medo. E, conversando com esses alunos do terceiro ano, uma aluna chegou e falou assim: Eliseu, sabe a Maria? Eu falei: sei, é a Maria, a de 1.2. Pois é, ela foi a única aluna que não tinha medo dos pacientes. Aquilo foi uma tempestade cerebral para mim, porque eu comecei a pensar, a partir daquele momento, que tipo de desfecho ou que tipo de resultados nós produzimos com os alunos, e entender que nós não temos consciência de todos os processos que são desdobrados. Mas aquela situação da Maria, ela remete a algo que a gente conhece hoje como extremamente importante sobre os preditores de sucesso profissional. Envolve, por um lado, habilidades intelectuais, que a Maria estava com dificuldade de desenvolver aquelas habilidades, pelo menos na disciplina de História da Psicologia, mas envolve também componentes socioemocionais, que parecia que a Maria tinha muito bem desenvolvido. E, a partir dessa perspectiva, a gente pode pensar em que medida o aluno, desde o ensino da educação infantil até a pós-graduação, o quanto que ele gosta da escola, o quanto que ele gosta daquele ambiente. Ou, como professor, a gente poderia perguntar em que medida o teu aluno, ou o meu aluno, gosta da tua aula, gosta daquela sala. Ou a gente poderia fazer uma pesquisa aqui agora, né? Você pode marcar de não gosto nada até gosto muito da semana de preparação pedagógica, né? Teria que ranquear, teria que ser anônimo essa pesquisa. Não vamos pedir para levantar a mão, não. Mas o que é interessante observar que, desde 1920, há quase 100 anos atrás, esse tipo de pergunta tem sido feito aos alunos ao redor do mundo. E esses estudos têm muito mais consolidação nos Estados Unidos, Inglaterra, alguns estudos da Austrália, Nova Zelândia. Mas o que chama a atenção é que o padrão típico de resposta é uma curva que parece ser uma curva normal, um pouco deslocada à direita, ou seja, a gente não observa que os alunos gostam muito da escola, ou gostam pouco, não está no extremo direito, mas está concentrado ali, olha, mais ou menos. Seria assim: semana de preparação pedagógica, eu vou, mas mais ou menos, né? É legal e tal. Ou o aluno, para a nossa turma, na nossa disciplina, muitas vezes você vai ter um grupo que está encantado com a disciplina, que gosta muito, e no outro extremo, uns 20%, que você está lutando para que ele consiga prestar atenção em você. E o professor gosta de atenção, ele precisa de atenção. O professor ele é motivado pela atenção, por esse feedback. E esses 20%, às vezes, jogam a gente lá para baixo e faz com que a gente até pense em desistir do magistério. Mas a pergunta que a gente pode fazer é: quais são as características desses 20% no canto inferior esquerdo e desses 25% no canto superior? Por que temos pessoas que gostam muito e pessoas que não gostam quase nada da escola? Uma das discussões tem a ver com aspectos sociais. Se eu estou na escola e eu tenho amigos, e eu me divirto ali, e eu sou acolhido, eu sou reconhecido, eu tendo a gostar mais da escola. Se eu não tenho amigos, se eu estou isolado, se eu sofro bullying, se aquilo não faz sentido para mim, eu vou tender a responder mais no canto inferior esquerdo. Traços de personalidade. Vários aspectos emocionais vão ser importantes na determinação de onde se coloca, ou mais à esquerda ou mais à direita. Atitudes parentais. O que os pais fazem em casa, né? Então, se você tem uma família que valoriza a escola e que prepara o aluno e tem uma conexão entre aquilo que é feito em casa e aquilo que ocorre na escola, tipicamente os alunos vão estar mais posicionados no canto superior direito, enquanto que aquelas famílias em que o aluno não foi preparado vão estar no outro extremo aí. Mas tem um outro componente cognitivo, que é o seguinte: de uma certa forma, a escola, a atividade escolar, a atividade acadêmica, ela demanda muito esforço. É muito mais agradável a gente ver um filme,
na maioria das vezes, né, um bom filme, do que ficar concentrado durante 50 minutos numa palestra, né? É muito mais fácil você encontrar o seu aluno ou seu filho virando o final de semana, vendo uma série atrás da outra, do que ver o seu filho lendo um livro atrás do outro, né? Se tiver um desses casos, traga para a gente estudar, que vai ser um caso atípico, um caso raro, merece ser bem detalhado. O Paulo Bode vai colocar lá no EEG de alta densidade para ver o que está acontecendo no cérebro desse menino. Mas, de uma certa forma, há um esforço muito grande. E aí a pergunta que a gente pode fazer é, há esse esforço, por que esforço intelectual é cansativo? Por que assistir uma aula atrás da outra, ou ler um livro complexo atrás do outro, é pesado? Uma frase provocativa que está aí, né, na verdade essa frase não é minha, mas é a seguinte, que a mente humana não foi desenhada para pensar. Tá? Aí você já deve estar, talvez, se contorcendo. Como, Eliseu? Talvez a tua não tenha sido feita para pensar. A minha foi feita para pensar. Eu penso muito, eu resolvo problemas, eu gosto de resolver problemas e assim por diante. Essa afirmação de que a mente humana não foi desenhada para pensar, ela tem que ser entendida no seguinte contexto. Que o pensamento ele pode ser classificado, dividido em dois grandes tipos de pensamento, ou dois sistemas de pensamento. Um chamado sistema 1 e o outro sistema 2. O que acontece no sistema 1 e sistema 2? Ou seja, é uma mesma mente, é o mesmo cérebro, é o mesmo indivíduo, mas que, ora, parece que a gente pensa de um jeito, e, ora, a gente pensa de outra forma. Ora é um sistema, ora é outro sistema. Esses sistemas são interrelacionados, correlacionados. O sistema 1 ele é um sistema automático. Tá? Quando eu pergunto para você quanto que é 2 mais 2, isso vem de uma forma automática. Ou para o professor de matemática, qual é a raiz quadrada de 81, isso vem de forma automática. Para quem não está habituado mais com a matemática, e se perguntarem qual é a raiz quadrada de 81, talvez a gente tenha que voltar a pensar como é que é mesmo, a 2 é 4, de 4 é 16, até chegar a achar a raiz quadrada de 81. Nesse caso, virou um processo controlado. Tá? Se eu estou dirigindo com o meu carro, processo automático, passo marcha, mudo e tal. Agora me deram um trator para eu dirigir. Eu nunca dirigi um trator, mas eu posso tentar, de uma forma controlada, fazer uma analogia com o tipo de marcha que um passa, que o outro passa, e assim por diante, ser capaz de dirigir um trator. Mas foi um processo controlado. Enquanto que dirigir o meu carro é agradável, é fácil, flui bem, dirigir um trator nessas condições é altamente desgastante. Eu vou ficar cansado depois de meia hora dirigindo esse trator. O sistema 1, portanto, ele vai ser rápido. Tipicamente, processos muito mais fáceis de serem decididos. Já o controlado, não. O sistema 2 é lento. Né? Se eu tenho que ler um livro, esse é um processo lento. Se eu tenho que voltar 3 páginas para entender o que o autor está dizendo, é um processo lento. Se eu estou lendo o gibi, uma historinha, eu não preciso voltar 3 balões, 4 balões para ver o que a Mônica falou para o Cebolinha. É um processo muito mais rápido. Portanto, o sistema 1 demanda pouco esforço, o sistema 2, muito esforço cognitivo. Boa parte do sistema 1 ele é feito de forma inconsciente, então você se arruma ou a gente dirige sem ter o processamento consciente. Inconsciente aqui não no sentido psicanalítico, né, de algo mais profundo, mas não consciência, eu não estou pensando naquilo, eu estou realizando uma atividade sem pensar. Por exemplo, eu estou operando o meu Office, o meu Word, não tem problema. Ou se eu sou professor de arquitetura ou de engenharia, eu estou operando o CAD sem grandes dificuldades. Né? Eu estou operando ali, fazendo o desenho e estou conversando com a outra pessoa. Quando eu fui fazer o curso de CAD, no semestre passado, no comecinho eu estava ali tentando acompanhar e tal. E o professor falando, eu ali, daqui a pouco eu desisti. Né? Eu não tinha mais como continuar acompanhando, não tinha recursos para aquilo. Né? É uma demanda muito grande. Mas essa é uma sugestão que eu faço. Se inscrevam nas oficinas que sejam bem diferentes daquilo que você está acostumado a fazer. Ao fazer isso,
você vai passar pela experiência de ser aquele aluno que está lá naquela ponta, né, que tem uma dificuldade de acompanhar. Mas, ao passar por essa situação, depois você vai entender melhor o teu aluno que não entende com a facilidade aquilo que você domina tão bem. No sistema 1, as metas são implícitas. No sistema 2, as metas são conscientes. Então, por exemplo, como é que eu faço para resolver o problema do aquecimento global? Tá? Ou como é que eu construo um carro que possa dirigir sozinho, que não precise de um motorista humano, né? No caso, quando eu estou dirigindo o meu carro, é implícito. Agora, quando eu tenho que pensar em construir um equipamento que se locomove sozinho, que eu evita obstáculo, fica muito mais consciente. E, por fim, mais ou menos importante, o sistema 1, ele está muito presente ao contexto imediato, enquanto que o sistema 2 ele é muito necessário para metas futuras, para planejamentos futuros. Por isso que nós brigamos muito com os alunos, porque a gente está falando para ele uma coisa que é importante lá no futuro, a gente sabe que é importante lá no futuro, mas ele está no modo automático, ele ainda não percebe a importância disso lá no futuro. O tema da semana, quando fala de práticas conscientes e intencionais, é como é que eu saio de um processo seguramente automático para um processo controlado. Não é ruim termos processos automáticos. Na verdade, a maioria de nós, ou todos nós, funcionamos a maior parte do tempo com o sistema 1. Eu não vou ficar pensando que roupa que eu vou colocar, eu não vou ficar pensando onde parei meu carro, eu não vou ficar pensando em quantos que eu tenho que pegar. Tudo isso é realizado de uma forma muito mais automática do que controlada. A forma controlada, o sistema 2, ele precisa quando aquilo que é automático quebrou, não funcionou, há um problema aí. Mas olha como o sistema 1 e o sistema 2 eles podem ser capciosos, eles podem nos enganar. Se eu pergunto rapidamente para você, quanto é 20 dividido por meio? 10? 40. Talvez a maioria de nós tenha respondido 10, porque é um caminho mais automático, né? Quem é da área de exatas não cai nessa pegadinha, né? Outras pessoas talvez tenham que fazer ainda a conta no papel para chegar à resposta de que é 40. Ou, uma mais teológica, quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Foi Moisés, foi Noé. Processo automático. Engana a gente. Né? É Moisés mesmo. Né? E Noé subiu no monte para pegar as tábuas da lei. Não, ao contrário. Tá? São situações mais engraçadas, assim, ou corriqueiras, mas isso tem uma implicação maior em situações onde você tem uma influência forte de um viés político, ou que essas decisões, esses pensamentos automáticos vão ter um impacto na nossa vida. Por exemplo, quando você pergunta para as pessoas sobre o aquecimento global, você pega um eleitor do Trump e fala assim, você acredita que existe aquecimento global? Ele vai dizer, não, não acredito. E aí você dá uma aula para ele explicando como é que ocorre o aquecimento global. No final da aula você pergunta, você entendeu? Agora você acredita que existe aquecimento global? No final da aula ele vai falar, sim, acredito. Passa um mês, você volta para aquela pessoa, e aí você pergunta, existe aquecimento global? O que é que ela vai responder? Não. Mas ela entendeu, ela explicou. Mas ela vai estar muito mais apoiada na memória de trabalho, em situações que confirmam aquele viés, do que uma nova informação. A nossa mente funciona assim, muitas vezes funciona assim. Sair desse padrão envolve um esforço, que não é automático, né? Mas a gente faz isso não porque a gente é preguiçoso, não porque o nosso cérebro é preguiçoso, mas porque ele é econômico. Muitas vezes a gente vai buscar eventos na nossa memória que confirmem a nossa crença, e não ir atrás de fato de uma informação nova. Eu trouxe um videozinho. A tarefa é bastante simples. Gostaria que você contasse para o time branco, tem um time branco e um time vermelho, eles vão ficar passando bola de basquete. Conte quantas vezes o time branco trocou a bola entre eles, tá ok? Count how many times the players wearing white passed the ball.
16? Acertaram? Quem riu? Por que riu? Todo mundo viu um gorila? Quem não viu um gorila? Quem não viu gorila? Não viu gorila? Tá? Não viu gorila? Ok. Tem um gorila, pessoal, acredita em mim. Quem viu que a cortina mudou de cor? A cortina mudou de cor. E quem viu que um jogador do time de camiseta preta saiu do coisa? Tá. The correct answer is 16 passes. Did you spot the gorilla? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Let's rewind and watch it again. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. And that's the monkey business illusion. Learn. Pois bem, são situações que a gente está concentrado, está focado em resolver um problema e contar, e a gente simplesmente não percebe que apareceu um objeto estranho. Então, às vezes está no sistema 2, né, está concentrado em alguma coisa, está focado em algo, a gente não percebe outras coisas acontecendo. Isso, por exemplo, pode ter um impacto em sala de aula. Eu posso, como professor, estar tão focado na minha aula, naquilo que eu vou falar, naquilo que eu preparei, e eu não percebo o aluno. O aluno pode convulsionar na minha frente. Estou exagerando. Mas eu posso não perceber. Porque a gente, às vezes, ora está no sistema automático, o sistema 1, ora está no sistema 2, isso fica sendo intercambiável. Mas não sei se já aconteceu isso com vocês. Comigo aconteceu e acontece frequentemente. O aluno que interrompe a sua aula frequentemente fala uma coisa sem sentido. Você se sente confortável ou desconfortável com isso? Tipicamente fala, caramba, por que ele falou isso? Eu tenho tanta coisa para falar, eu me comprometi com o plano pedagógico a cumprir aqui, tenho aula, tem todos os slides para mostrar e ele está me interrompendo o tempo todo. Eu tive um aluno assim, né? Em vários momentos ele interrompia a aula e falava coisas sem sentido. E quando ele levantava a mão, eu já chaveava automaticamente, não vou ter que prestar atenção nele. Tomara que ele fale logo, vou pensar no que vai vir na frente, o que eu vou falar. E eu automaticamente faz isso. Então, eu reconheço minha falta, né? Mas um dia eu estava falando com ele sobre desfecho, com a turma, né? Sobre desfecho em pesquisa. Qual que é o resultado importante, qual que não é, assim por diante. Aí ele interrompeu assim, professor, um homem tinha um aras. Ele tinha uma égua que gostava muito, uma égua premiada. Um dia essa égua fugiu. E ele ficou muito triste, ficou chateado, ficou amaldiçoando a vida. 2 semanas depois, essa égua voltou. E atrás dela vieram 8 garanhões selvagens. Ele conseguiu recuperar todos. Ele ficou muito feliz, porque os 8 garanhões voltaram, ele conseguiu ganhar 8 garanhões. E olha como é que foi legal. Depois, o filho dele resolveu domar um desses garanhões. Quando o filho estava domando o garanhão, ele caiu e quebrou a perna. E esse fazendeiro amaldiçoou os garanhões que voltaram. Falou assim, antes não tivesse voltado, meu filho não teria quebrado a perna. E aí, depois, quando o filho estava em recuperação, o país entrou em guerra. E aí chamaram todos os meninos, todos os jovens. E o filho dele não foi porque estava com a perna quebrada. E ele agradeceu a Deus, ficou feliz porque o filho tinha quebrado a perna. Aí eu fiquei olhando. Aí ele falou, professor, diferentes desfechos para a mesma história.
a discussão que a gente estava tendo era de desfecho, era de resultado, né? E ele, do jeito dele, apresentou algo muito mais claro, muito mais lógico, muito mais pedagógico, quando a gente pensa num conceito que é o desenho universal da aprendizagem. O que é o conceito do desenho universal da aprendizagem? Que eu posso pensar, enquanto eu estou preparando a aula como professor, eu posso pensar naquele aluno bom, como eu, ou como eu acho que eu fui. E, normalmente, é uma aula muito erudita, muito sofisticada, eu falo coisas que são top. Ou eu posso pensar na aula, quando eu planejo, no aluno médio, no aluno que vai alcançar um determinado nível ali. Ou eu posso pensar também, quando eu estou preparando a aula, naquele aluno com dificuldade. O desenho universal da aprendizagem é, quando você vai preparar uma aula, você pode pensar para aquele que funciona quase que o tempo todo no sistema 2, que ele tem um nível de abstração, consegue fazer analogias, consegue fazer pontes, mas também aquele que vai, às vezes, se fixar muito mais no elemento concreto, no básico, no linear. Tá? E essa ideia de desenho universal da aprendizagem, ela se encaixa dentro das práticas baseadas em evidência e educação. Quando a gente pensa em práticas baseadas em evidências, essa é uma ideia forte que surgiu na década de 80 na medicina, com saúde baseada em evidências. Ou seja, eu tenho 2 remédios, remédio A e remédio B. Os 2 falam que tratam uma enfermidade X. Qual que é o melhor? Eu tenho 2 remédios, um para A e outro para B, qual que eu vou usar? Então, os estudos fazem comparação de quais são os resultados de cada um dos vários estudos para chegar a uma meta-análise e apontar uma conclusão. Olha, quando a gente junta todos os estudos que foram feitos, comparando A com B, o remédio A tem mais vantagem. O remédio B tem mais efeito colateral. O remédio B tem mais vantagens, mas tem mais efeito colateral. Então, é melhor ficar com o remédio A, porque não tem tantas vantagens, mas tem menos efeito colateral. Quando a gente pensa na educação, qual é a garantia que a gente tem de que aquilo que a gente está fazendo em sala de aula tem evidência? Que funciona? Ou é placebo? Então, a ideia do tamanho do efeito, que se usa muito nos estudos de práticas baseadas em evidência, é: eu posso ter uma intervenção, mas uma intervenção pode ter um efeito grande, e uma outra intervenção um efeito pequeno. Por exemplo, quando você fala numa aula, fala para as pessoas, o cigarro mata, causa câncer. Aí uma pessoa fala assim, causa nada, Eliseu. Minha avó fumou até 95 anos e morreu porque ela caiu de paraquedas. Está errado esse argumento de que fumar causa câncer, fumar mata. A pessoa está pegando um exemplo, né, da vida dela, e está generalizando. Como é que ocorre com o aquecimento global? Você fala aquecimento global, está nada, São Paulo fez um frio danado, então não está tendo aquecimento global. Ela pega um exemplo, tá, e quer generalizar. Essa é uma fraqueza de evidência. Mas quando você pensa assim, olha, fumar causa câncer e mata, é verdade, mas é um efeito baixo. Tá? Por quê? Porque você pode fumar muitos anos e não morrer. Mas se eu falar assim, dar tiro no pulmão, mata? Tá? Mata. Só que o efeito é muito maior. Eu vou precisar de 2.000 pessoas que fumam para mostrar que cigarro mata, mas eu preciso só de uns 10 voluntários para dar tiro no pulmão, para mostrar que o tiro no pulmão mata. Né? Porque o efeito do tiro no pulmão é maior do que o efeito do cigarro. Pois bem, como é que isso na educação? É a mesma coisa. Eu posso ter práticas educacionais que produzem efeito, mas efeito pequeno. Está produzindo efeito, mas efeito pequeno. Será que eu posso ter práticas que produzem efeitos maiores? Essa figura, esse gráfico está aí, é um gráfico que representa bem essa ideia de como que as diferentes práticas educacionais produzem ganhos, produzem efeitos. Aquela linha vermelha representa um efeito de magnitude 0,2, que é efeito baixo. Esse 0,2 quase que é explicado por um placebo, se você não fizer nada. Se o teu aluno vier ficar dormindo na aula, na prova no final do semestre, ele vai ter conseguido melhorar alguma coisa. Tá? Muitas coisas têm efeito baixo.
O lado de cá são aquelas atividades que têm um efeito maior, aquilo que a gente faz que dá mais resultado. O que esses estudos mostram? Por exemplo, quando a gente olha para o professor. Esses estudos, no canto direito, ali, que são os que de maior evidência, mostram que, tipicamente, práticas dos professores, em que os professores são mais motivados, que os professores conhecem a necessidade do aluno, que sabem o nível de conhecimento do aluno, que conseguem flexibilizar, se adaptar para que o aluno entenda, compreenda, são as práticas melhores, que produzem mais resultados. Isso olhando no aspecto do professor, o papel do professor. Outro fator importante, por exemplo, 6, um ambiente escolar, um ambiente que acolhe o erro, não como uma crítica, mas como uma possibilidade de aprendizado, uma possibilidade de discussão. Tipicamente, situações assim, elas produziam um ganho maior, um resultado melhor, né? Professores que conseguem, a partir de uma ideia, na aula, generalizar, mostrar relações dessa ideia com outras ideias, costumam ter um resultado melhor. Mas acontece que muitas vezes os professores fazem isso, esses bons professores, essas boas práticas, mas eles nem têm consciência de que fazem isso. Ou seja, eles estão fazendo muitas vezes no sistema 1, não no sistema 2. Muitas vezes você faz coisas que funcionam, que produzem um bom resultado, mas que a gente não tem consciência exata sobre isso. Por isso que a parada, a reflexão, a troca de informação ajuda a gente a ter um pouco mais de consciência. Terminando, uma das discussões que tem é como é que a gente junta essas práticas baseadas em evidências na educação. Tem um site, What Works, da Clearing House, é um site patrocinado pelo Ministério da Educação dos Estados Unidos, que eles procuram colocar ali as práticas, de fato, que os estudos mostraram que têm evidência. Tá? Quando você entra lá, você vai ver várias práticas, para a educação infantil, para o ensino médio, para ensino da segunda língua, para o ensino de matemática, assim por diante. Mas, quando eu separei agora, apenas para a gente pensar nas práticas ligadas ao ensino superior. O que a gente faz, ou quais são as práticas, de um modo geral, que produzem bons resultados? Uma das práticas que produzem bons resultados é o chamado, por exemplo, curso de inverno, de verão. Tá? Programas de verão, que você recebe o aluno que saiu do ensino médio e vai para a faculdade, e você gasta ali com ele 2 a 4 semanas discutindo sobre como é que é a vida na universidade, o que ele precisa fazer, como é que ele vai se organizar, quais habilidades cognitivas que ele tem que desenvolver, onde ele vai buscar informação, como é que funciona o sistema de avaliação, o que se espera dele. 2 a 4 semanas. Você gasta um tempo com isso, né? Apresenta para ele técnicas de estudo, técnicas de organização, técnicas de manejo do tempo, técnicas de priorização, técnicas ou estratégias de regulação emocional. Essas estratégias todas, de uma certa forma, elas se relacionam com aquilo em neuropsicologia ou em neurociências a gente chama de funções executivas. As funções executivas são um conjunto de habilidades necessárias para a gente resolver um problema complexo ou resolver um problema que a solução dele não seja dada imediatamente pelo sistema 1. Tá? Então, por exemplo, eu posso pensar na minha carreira universitária como um sistema complexo, problema complexo. Eu tenho que ficar 4 anos ou 5 anos para eu conseguir ter o título, para depois eu ter um trabalho, nesse período eu tenho que ter estágio, eu tenho que integrar a informação da disciplina do primeiro semestre com a do último semestre e assim por diante. E o córtex pré-frontal tem um papel fundamental nisso. Tá? Mas as funções executivas, isso a gente pode discutir um pouco com os nossos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Envolve planejamento. A gente, às vezes, imagina que o nosso aluno chega com a capacidade de planejar como a gente tem. Às vezes, não. Às vezes, ele se perde, né? Capacidade de organização, capacidade de manejo do tempo, de estruturação do tempo. Quanto tempo eu vou gastar em cada uma das tarefas, em cada uma das coisas? Quanto tempo que eu gasto vendo um site? Quanto tempo eu gasto numa rede social? Quanto tempo que eu vou gastar para obter acesso a um determinado artigo? Memória de trabalho. Quanto de informação eu consigo resgatar e usar?
levar o nosso aluno a desenvolver a capacidade metacognitiva, ou seja, dele pensar sobre aquilo que ele está pensando. Às vezes você pode falar e levar o aluno a refletir sobre por que você está pensando isso, qual é mesmo a tua dúvida. Uma tarefa, um momento como esse da semana de preparação pedagógica, para a gente é basicamente como metacognição. Ou seja, nós sabemos da aula, nós paramos e pensamos sobre aquilo que fazemos. Tá? Resposta inibitória, aquela característica que eu falei que faltava daquele meu aluno. Ele não inibia, vinha na cabeça dele, ele falava aquilo que estava passando. A gente precisa aprender a inibir determinados comportamentos. Olha, eu tenho aula segunda-feira, sexta-feira, 8 horas da noite, e tenho um convite da Maria Antônia. Controle inibitório violento para o aluno de 18, 19, 20 anos, ficar na aula de cálculo 3, em vez de estar com os amigos lá. Autorregulação do afeto, né, que é um componente importante. A gente imaginava no passado que a cognição, o aspecto intelectual era o mais importante, não. Iniciação das tarefas. Tem pessoas que planejam, imaginam, sonham, mas não conseguem iniciar a tarefa. Flexibilidade cognitiva, a capacidade de alternar entre aquilo que foi planejado, verificar se está ocorrendo aquilo que foi planejado, não está ocorrendo, mudar de estratégia, e persistência ao alvo, manter o foco. Essas são características que normalmente nós pensamos nos alunos. Seria tão bom se todos os nossos alunos tivessem todas essas competências. Mas o desafio nessa manhã é a gente pensar como que nós, como professores, podemos usar nossa capacidade de função executiva, nosso córtex pré-frontal, nossa capacidade de autorregulação, metacognição, controle inibitório, flexibilidade, memória de trabalho e assim por diante, para a gente pensar maneiras de atingir melhor o nosso aluno. Ok? Muito obrigado. Eu tenho a tendência de pensar em termos da relação universo tácito e universo explícito e tal, de uma forma onde eles são muito relacionados, um depende do outro. Eu sei que esse é um pressuposto seu, já conversamos a respeito. Até onde, na sua opinião, à luz disso daí que foi proposto, aquilo que é explícito, aquilo que é pensado, aquilo que foi chamado de fase 2, né? Até onde que ele é dependente ou, de certa forma, se não determinado, pelo menos altamente influenciado pelo resto, pelo que está na fase 1. Um aspecto importante para a gente considerar é como é que a gente desenvolve essa capacidade de usar mais o sistema 2. Né? Se a gente pensa, na maioria das vezes, a gente usa o sistema 1. Por que a escola e a educação formal ela é tão importante? Porque é um esforço grande que é feito ao longo de anos para que a gente desenvolva cada vez mais essa habilidade. Né? Então, é um esforço mesmo. Você atrair o aluno para a escola, atrair o aluno para algo que faça sentido, apresentar de uma maneira que seja adequada para ele, que esse distanciamento entre aquilo que ele sabe e aquilo que é apresentado vá diminuindo. Isso é fundamental porque nós, como espécie, avançamos muito quando olhamos para o futuro. As conquistas que tivemos foram graças a essa utilização do sistema 2. O problema é que a gente não fica usando isso o tempo todo, ou seja, eu não vou reconstruir todo o conhecimento que a nossa espécie adquiriu do zero. Por isso que a informação que passa do professor para o aluno é fundamental. E boa parte dessa troca de informação, ela está ocorrendo e ela que garante a transmissão de conhecimento. O problema é a gente não desenvolver essa habilidade de usar tanto o sistema 2, ou seja, de ter estratégias, de ter metas, de ter foco, ter recursos cognitivos para achar a solução do problema. Mas o que é legal destacar é, se estiver muito distante, aquilo que a pessoa traz e aquilo que o professor apresenta, a gente não vai conseguir. É a mesma coisa, se alguém chega e quer me ensinar um jogo, e esse jogo é muito complexo, ou eu tenho uma habilidade, um interesse muito grande, uma motivação muito grande para isso, ou rapidamente eu vou desistir daquilo.
né? Esse desafio de aproximar as duas coisas, e a escola e a educação formal como sendo fundamental para isso. Agora, esse processo que ele é desejável, porque ele é como eu aprendo a planejar, fazer as coisas conscientemente, ele é um processo que a gente poderia dizer, ele é de axiomatização, então ele é um corte, né? Ele separa a minha experiência analiticamente. O que eu faço para ter certeza que eu entendo aonde é que o que está vindo depois, e de certa forma eu estou indo para depth psychology aí, né? Porque como que eu faço para ter certeza que aquilo que é automático, porque não é tão automático assim, ele só não me é, eu não estou completamente consciente, né, em alguns aspectos, não faz com que eu fique incapaz de perceber no meu processo de axiomatização, nos cortes mentais que eu preciso fazer e tudo, que eu seja enganado, tirado. O engano, ele acontece, a gente vai cometer esses enganos. Por isso que muitas vezes ele vai ser desmembrado, vai ser evidenciado com um confronto com a realidade. Tá? Ou seja, uma maneira de resolver um problema não serve mais, não se adequa mais. Por isso que eu posso pensar que eu dava aula de um jeito há 20 anos atrás, e agora chega o aluno, eu conto a mesma piada, ele não ri, eu uso o mesmo slide, ele dorme, né? Há 20 anos atrás ele não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, e agora eu tento da mesma estratégia e não funciona, eu tenho que mudar. Eu tenho que trazer isso para um processo de sistema 2. Que alternativa que eu posso fazer? Tem um problema novo, né? Tem uma maneira agora que eu vá intercalar, que eu vou acessar. E aí tem que tomar cuidado, porque muitas vezes práticas educacionais que aparecem como solução, na verdade, só estão ativando o sistema 1. Você colocar muitas vezes uma coisa no Moodle, não é que você está levando o garoto a pensar, necessariamente. Ele está lá buscando uma informação de uma maneira puramente automática. Você pode ter coisas lá que levem à utilização do sistema 2, do processo mais controlado. Professor Eliseu, queridos professores aqui presentes, antes de tudo, minha homenagem aos homens e mulheres de Giz, como estava no poema que nos antecedeu. Bom, em algum momento da sua fala, que muito nos ensinou, diga-se de passagem, o senhor falou sobre esse esforço que é movido pelo prazer, não é? O esforço movido pelo prazer. Alguns desses novos métodos ou abordagens de aprendizado, que, como o senhor acabou de falar, muitas vezes atrapalham mais do que ajudam, porque apenas reforçam o uso do sistema 1 automatizado, sob pretexto de alguma coisa lúdica, mas que na verdade é só o automático, não é? Alguns desses sistemas muitas vezes tentam substituir a parte do esforço pela parte do prazer e tiram motivação e substituem por distração. Como é que seria no ensino superior, que todos nós de alguma forma exercemos, nos tornar capazes de utilizar o prazer não como distração, mas como motivação? E aí eu desdobro a pergunta: e como fazer isso não apenas como uma motivação oferecida para os alunos, mas como motivação oferecida para nós mesmos? Eu vejo vários professores aqui com vários anos de cátedra e sempre fico pensando o que nos faz, no novo semestre, tendo que ensinar as mesmas disciplinas, termos o mesmo prazer de quando nós tínhamos e fizemos pela primeira vez. Para muitos, o uso excessivo de tecnologia, por exemplo, tem se tornado uma distração, porque parece que nós estamos mudando, quando, na verdade, nós só estamos substituindo a lousa e o giz pelo PowerPoint. Como fazer isso como um processo de automotivação, que não vá para a distração, mas para uma verdadeira motivação, e replicar isso para o aluno? Ok. O primeiro aspecto até a professora Alessandra Seabra, que é lá do programa, ela estuda muito essas intervenções de funções executivas em crianças na educação infantil. Parte do resultado que a gente teria que ter começado lá atrás. Tá? Então, se a gente pensar em termos de país, em termos de intervenção,
eu preciso de educação infantil, de creche, com atividades que desenvolvam isso, ou seja, que pensar, que raciocinar, que fazer analogias seja algo prazeroso, senão fica algo sempre muito chato. Ou seja, que ler é prazeroso. Uma das discussões interessantes, quando se discute método de alfabetização. Você tem método de alfabetização que é muito bom para a criança começar a ler. É legal, ela está com 6, 7 anos, está lendo. Só que chega com 10 anos, ela não tem prazer em ler. Ela sabe ler, mas não deu um outro salto. Então, a gente às vezes foca num único aspecto e não percebe que isso vai modificando, vai evoluindo. Então, não é porque eu desenvolvo uma habilidade, no início era prazeroso descobrir que eu estava lendo, agora virou automático, mas eu não tenho mais prazer. Mas agora, quando eu entendo, lendo 100 Anos de Solidão, que na página 177 vai fazer sentido que estava na página 14, uau, esse esforço todo que parecia que os personagens estavam voando, não tinha sentido, agora faz sentido, é um ganho muito grande. Então, o aluno ele vai percebendo isso. Muitas vezes ele não vê a ligação desse ganho em sala de aula, com aquilo que ele está aprendendo, com a prática. Alguns vão falar assim, quando eu vou para a prática, que parece que dá prazer, parece que faz sentido. Outros não. Chega e fala assim, aprendi um monte de coisa na faculdade, não tinha sentido, mas eu não vejo prazer naquilo, eu não vejo utilidade. Para a gente, como professor, né, a gente precisa dessa motivação. Muitas vezes, né, eu gosto dessa figura, dessa distribuição, porque muitas vezes a gente se apoia naqueles poucos que estão altamente motivados, que chegam, procuram e assim por diante. Mas o que a gente não precisa ficar triste, porque aqueles poucos que estavam muito motivados na nossa aula, vão ser os poucos que vão estar talvez desmotivados na aula do outro professor, porque não gosta daquela área. Aquele pouco que está desmotivado na tua, talvez vai ser o que vai estar motivado na outra disciplina, na outra área. Então, se a gente consegue pensar que eu posso, mesmo para estar um pouco motivado, que não vê interesse, não vê utilidade nisso, né, ele pode aprender ali, ainda que sejam as coisas mais básicas, as coisas mais elementares, aquilo faz sentido, mas ele não alcançou o nível daquele aluno excelente que tem uma vinculação com aquilo. Isso pode ser motivador. Aí a gente dá aula eu dou uma aula de uma disciplina que é no 7º semestre, uma disciplina específica. Tem que todo mundo estar lá. Mas tem um aluno que já está fazendo estágio em outra área, ele não quer aquilo. Então, mas você tem que tentar mostrar para aquele aluno que ele não vai ter o aprofundamento daquele que quer ir para aquela área, a alegria ali faz sentido, de uma certa forma, mas aproximar para o nível de conhecimento que ele está. Se eu ficar muito longe, eu não vou ter alegria. E aí eu consigo, eventualmente, ganhar esse aluno e ver um feedback positivo. Um outro corte que eu percebo na sua fala, na explanação, é justamente nessas tarefas executivas, no sistema operacional do córtex, e que muitas vezes tenta organizar o caos, basicamente, né? Tanto o caos interno, de uma série de estímulos que muitas vezes não são nem mesmo devidamente mapeados, mas também o caos externo. E grande parte do caos externo hoje, concorrente a esse processo de organização de um estudante que chega na universidade, tem a ver com o excesso de informações. Então, nós vivemos um certo paradoxo. Nós somos a sociedade, o momento da sociedade humana em que informações estão mais disponíveis e numa quantidade que nenhum de nós consegue nem superficialmente compreender. Qualquer professor aqui da área, com algum tempo de ensino, deve lembrar que você conseguia se manter atualizado nos livros da sua área há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás você conseguia saber todas as publicações sobre uma determinada área. Hoje, se você passar uma semana sem dedicar algum tipo de tempo para ir nas bases de dados, ver o que está sendo pesquisado, novas publicações, você, na semana seguinte, está totalmente defasado. O aluno chega, de alguma forma, com essa avalanche de informações. Ele tem uma necessidade de organizar o caos interno dele, que tem a ver com a mudança de paradigma. Antes ele estava na escola, tocava lá um sino, ele sabia que era hora de entrar na sala, ele tinha aquele mesmo professor naquele mesmo ambiente. Ele vai para uma faculdade, ele tem que mudar de prédio, de edifício, ele tem que mudar de professor e ele tem que organizar a sua vida, que inclusive teve uma grande mudança. Tem um caos interno,
um caos externo. Como é que é possível, mesmo que eu não dedique 2 ou 4 semanas num summer session para esse aluno, organizar as primeiras semanas da minha aula para que eu possa ajudá-lo a organizar o caos dele? Ou seja, quer esteja ou não dentro do programa, do curso ou da disciplina, como é que eu posso, como professor, ter essa sensibilidade de dedicar a organização do caos do aluno para que eu possa ser mais eficaz ao longo do curso? Um aspecto importante é que essa ajuda ela é contínua, ela tem que ser contínua, né? Esse estudo que pega 2 a 4 semanas tem um efeito, mas tem que ser repetido de uma certa forma, tem que ter um conjunto de recursos para ajudá-lo. Por quê? Porque é muito fácil a gente perder essa capacidade, é muito fácil a gente se desorganizar, né? Então, é um processo mesmo contínuo que a cada semestre retoma. Por isso que eu falei da semana de preparação pedagógica. Para mim foi cair a ficha na 4ª semana, né? E é um processo, tem que voltar aqui, semestre que vem vai ter que vir de novo, senão a gente vai se perder. Então, a gente tem que entender que é contínuo. Outro aspecto interessante de se considerar é o acesso à informação que o nosso aluno tem. É muita informação, né? Tem um efeito chamado efeito Flynn, que compara o desempenho de crianças da década de 50 e ao longo dos anos, até agora. Você observa que, de um modo geral, algumas habilidades estão se desenvolvendo muito, né? Se você pega uma criança na década de 50 e avalia o vocabulário dela, ela hoje estaria quase com um vocabulário rebaixado para uma criança normal, né? Então, é uma habilidade que evolui. Hoje, você conversa com uma criança de 9 anos, 8 anos, 7 anos, ele vai falar de genética, vai falar de mutação genética, né? Porque os filmes falam disso, termos que no passado não eram usados. Aí a pergunta é, legal, desenvolvemos bastante vocabulário, desenvolvemos bastante acesso à informação, mas o que a gente deixou de desenvolver que está impactando a educação? Por exemplo, volta de novo para a década de 50 e criança agora. A capacidade de controle inibitório, de autocontrole, de automonitoramento era muito maior do que a nossa hoje. Por quê? Porque um brinquedo que você tinha que fazer uma pipa ou fazer um carrinho de rolemã, aquilo envolvia estratégia, envolvia planejamento, envolvia esperar, ir atrás de uma outra coisa, várias submetas até alcançar uma meta final. Hoje, a criança tem muito mais vocabulário, ela sabe o que é mutação genética, mas, ao mesmo tempo, outras habilidades necessárias para resolver problemas complexos, ela não adquire. E é interessante quando se vai ver, por exemplo, defensores de tecnologia e críticos de tecnologia. Muitas vezes você tem estudos assim, comparando, você pega a criança de 2, 3 anos de idade, coloca o tablet para ela e ela tem que ver livros infantis ali no tablet, que tem som, que tem figura, que tem animação e assim por diante. E você pega a criança da mesma idade e coloca a mãe para ler livro com elas, tá? Qual grupo que adquire maior vocabulário? A criança com tablet ou a criança com as mães? Com tablet. Com tablet você adquire muito mais vocabulário, porque tem muito mais informação ali disponível o tempo todo. Mas com as mães, o que adquire? Autocontrole, a interlocução, a modulação, né? O turn-off da comunicação, onde eu posso buscar informação na outra pessoa, o contato social, né? É muito interessante, você conversa com um aluno, a gente estava um dia desse lá no laboratório, eu estava com uma aluna, eu falei assim, a gente precisa de saber a data de nascimento do aluno tal, ele está lá na outra sala, vai lá e pergunta. Ela falou, não, professor, pega aí no Facebook. Então, assim, caramba, é mais fácil você ter acesso à informação. Hoje a gente está perdido, você não para quase e pergunta onde é que eu estou. Liga o Waze, né? Então, nós vamos perdendo algumas habilidades, vamos adquirindo outras, né? Isso vai ter impacto na educação, a gente tem que parar e pensar sobre isso, né? Mas, só para finalizar a questão da tecnologia, os sistemas híbridos são aqueles que costumam dar os melhores resultados, quando você integra tablet e livro, e assim por diante. Nós ainda temos um minutinho antes de responder outras perguntas, então eu faço uma, depois o senhor faz outra. Eu tenho eu percebo um certo paralelo em algumas das coisas que a gente está chegando a entender agora, quando pega e faz uma análise cuidadosa de um processo de aquisição cognitiva e tudo.
que no final das contas o pessoal lá da Universidade de Chicago, anos atrás, o Mortimer Adler, aquele livro Como Ler um Livro, que quem aqui não recomenda isso para os seus alunos não sabe o que está perdendo. Como Ler um Livro. Todo aluno que eu tenho o primeiro contato, eu peço para ler esse livro. Muito do que ele está postulando ali em termos de compreensão de texto parece fazer um paralelo com o que você está postulando em termos da divisão de aquisição cognitiva no total. Comenta isso daí. Que eu... Tem um livro que a gente lançou em 2013 e uma autora que prefaciou, ela colocou a seguinte frase: nem tudo que é verdadeiro é novo, nem tudo que é novo é verdadeiro. Quando o professor Benedito me convidou para o tema, a grande discussão é essa, porque boa parte disso a gente já sabe. Já sabe que a necessidade de organização, de estabelecer metas, de planejar, não é novidade. Talvez seja novidade a maneira como a informação é apresentada, ou talvez seja novidade que você possa ter cursos, estratégias diferentes para fazer isso. Mas muitas das coisas de medição que é novo. Mas boa parte, a gente chegou onde chegou, a gente não está zerado. Por isso que uma semana como essa, a gente não está perdido como professor, a gente está fazendo bons trabalhos. O desafio é como que a gente pode parar e refletir sobre essas mudanças. Mas boa parte dessas estratégias funcionam. Bom, professor Eliseu, essa é a minha última participação e não há como a gente evitar esse estabelecimento da ponte ou da relação entre esse processo, eu volto ao tema do caos, esse processo de organização deste aluno dentro de princípios e valores que sejam realmente estruturantes, porque a gente sabe que parte desse caos ele não acontece, digamos assim, no vácuo, ele acontece a partir de uma situação social, familiar e uma série de outras coisas que produz a perda contínua de valores, de princípios, de crenças, de atitudes que são construtos estruturantes, e a gente sabe disso. Como é que o senhor situa esses estudos que o senhor tem desenvolvido e essa temática à luz da visão confessional dessa universidade, dos princípios, valores que ela, de alguma forma, estabelece como pré-requisitos para a ação da docência, não necessariamente como uma confissão pessoal de cada docente, mas como uma relação de causa e efeito, ou seja, nós somos o que somos e fazemos o que fazemos porque cremos no que cremos. Como a identidade missional, a identidade confessional, como é que isso dialoga com essa organização do caos numa sociedade caótica em que o aluno chega para essa universidade e não escolhe Mackenzie apenas pela força da marca, mas a força da marca Mackenzie tem a ver com aquilo que ela é. Como é que o senhor situa como pesquisador essa relação? Tem um livro que foi lançado agora, esse ano, chamado Aprendizagem Invisível, do Haidt. O Haidt é esse pesquisador que eu mostrei aquele gráfico, é uma pessoa, um australiano que estuda muito evidências em educação. E quando você pega esse livro e vai ver lá a lista das práticas que tem maior evidência, um dos itens que aparece lá são escolas confessionais, como tendo maior evidência em termos educacionais, independentemente da confissão. A gente pode pensar, então, por quê? Ele não discute isso lá, e ela mostra como... Rastreamento transcendente, talvez? Diferenciamento? Ou talvez, assim, como essa questão talvez de uma organização, de uma meta, de estratégias, de objetivos, de propósito, que são incutidos, talvez no aluno, talvez o sentido de vida, mas essa ideia, eu faço isso tem uma lógica, eu faço isso, serve para alguma coisa, eu faço isso, é para algo. Então, por exemplo, eu posso pensar assim, por que você vai trabalhar? Minha filha de 2 anos perguntou, papai, por que você vai trabalhar? Eu posso responder, porque eu vou ganhar dinheiro, ou posso responder, porque eu vou ajudar outras pessoas. Se eu respondo que eu vou ajudar outras pessoas, porque talvez o sentido do trabalho para mim tenha um outro objetivo do que
puramente ganhar dinheiro. Talvez um aspecto seja isso, que o conhecimento ele passa a ser valorizado e como tendo uma meta de levar a outras pessoas, mas são talvez... mas são... acho que não tem estudos concretos, pelo menos eu não conheço estudos concretos, mas poderia pensar por aí. Bom, eu creio que daria para continuar o diálogo, mas ele ia ficar mais hermético. Então, nós temos algumas perguntas que vieram de lá, por favor, Luciana. Vamos às perguntas. Nós fizemos um apanhado geral de algumas perguntas, escolhemos 3 aqui, e eu vou tentar ser bem rápida, porque uma das perguntas é bem longa. Bom, vencer o imediatismo, em sua opinião, é um dos maiores desafios do professor na atualidade. Como reverter ou aproveitar a pressa do aluno a favor do aprendizado? É uma coisa que a gente tem discutido muito, tem aspectos que a gente não consegue brigar muito, né? Então, o aluno é imediato, ele funciona diferente, ele foi criado desse jeito, né? Isso gera uma outra organização cerebral, né? Nessa questão do imediatismo, né? Você pensa assim, por que bingo é proibido em São Paulo e o jogo de bingo não é proibido na quermesse? É bingo, né? Tem uma diferença aí, que é a velocidade em que ocorre a consequência. Quando a pessoa está no bingo eletrônico, ela aposta e logo vem a resposta. Aposta, vem a resposta. Aposta, vem a resposta. Isso gera adicção. Isso causa dependência. Quando a pessoa está jogando bingo lá na quermesse, aí, 22, 2 patinhos na lagoa. Peraí, a tiazinha não achou. Fica um tempo enorme. Vai meia hora, 40 minutos para fechar uma cartela. E o prêmio é um patinho, é uma bola, é alguma coisa assim. Ninguém vai ficar dependente disso, né? Então, por um lado, nós temos essa questão da adicção, né, do imediatismo. Isso está tendo um impacto grande. Há uma discussão, isso está na mídia geral já, mas já foi discutido no DSM-5 em 2013, se a dependência a jogos de computador apareceria ou não como um quadro patológico, né, de pessoas que ficam jogando e não conseguem parar e deixam de trabalhar e ficam semanas. Então, tem um lado que a nossa cultura, a nossa época, ela é muito mais imediata. Não dá muito para a gente brigar com isso, mas a gente pode usar isso para que o aluno tenha imediatamente acesso à informação relevante, né? Então, por exemplo, ele pode querer algo naquela hora. Onde é que ele busca algo que é confiável? Ele está tendo acesso, de fato, às bases científicas. O nosso aluno está sabendo, chegando no final do curso, acessando as bases científicas, sabendo buscar os grandes artigos, fazendo uma leitura crítica. Então, esse imediatismo ele pode ser importante. E a nossa função talvez seja canalizar para onde ele pode rapidamente obter informação que é relevante. Identificando esse imediatismo, a gente satisfaz essa motivação intrínseca que ele precisa para continuar no processo, né? Bom, mais uma pergunta, essa é mais longa e a minha vista, eu espero que ajude. Uma pergunta, a partir da ideia, persistência ao alvo, capacidade de seguir e executar um plano até completar a meta sem desistir. Executar planos até completar a meta não seria deixar de perceber o contexto da situação? Não é automaticamente executar o plano traçado e não abrir espaço de criação para algo não previsto, que mesmo como desvio, ainda assim nos faz mirar e perseguir um alvo? Talvez a valorização do processo de criação, para além da flexibilidade, seja também um importante aspecto do processo de ensinar e aprender. Oferecemos as mesmas disciplinas, mas os alunos são outros, diversos em cada turma, mesmo no mesmo semestre. Sejamos criativos também para perceber alvos e os tornar cada vez mais claros e profundos. E esta pode ser uma outra função executiva e no sistema Z. Não, concordo plenamente. Quando a gente pensa na flexibilidade, em atingir uma meta, né, mas atingir uma meta envolve flexibilidade, né? Se eu não tiver flexibilidade, pode ser que aquela meta já não esteja mais lá. Dá um exemplo simples. Eu sei sair do Mackenzie e ir para Vila Prudente. Eu sei fazer esse caminho pela Avenida do Estado.
Mas aí um dia tem uma interdição na vida do Estado. Eu tenho uma meta, chegar na Vila Prudente, mas eu preciso ter flexibilidade para me adaptar a isso, né? Muitas vezes o aluno entra no curso, ele tinha uma ideia do que seria, ele está vendo que não é aquilo. Ele tem flexibilidade para mudar, ele tem autonomia para mudar. Então, a flexibilidade cognitiva, o controle inibitório, ou seja, também deixar de fazer, eventualmente, alguma tarefa, alguma atividade que foi proposta, isso vai constituir essas funções, mas a flexibilidade é tão importante quanto persistência ao alvo. Persistência ao alvo sem flexibilidade é burrice. Essa dimensão docente de tomar a decisão de que horas eu flexibilizo e que horas eu sigo, né, na meta, vem com a experiência. E é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. E talvez nos ajude a chegar na percepção do imediatismo, das necessidades mais imediatas dos alunos. E aí, eu direciono a pergunta para a próxima pergunta, que é justamente isso. Como é que, num sistema em que há um aligeiramento da formação de professores no ensino superior, como é que a gente pode garantir processos para que os nossos docentes aprendam e aprendam essas habilidades da docência e essas especificidades, esses mecanismos da aprendizagem tão importantes? Eu acho que quando a gente passa por uma experiência da semana pedagógica, de você assistir uma aula, participar de uma oficina que é completamente diferente daquilo que você está habituado a fazer, isso eu falei disso, mas isso é mágico, porque a gente consegue ter um outro olhar daquele aluno que você está falando e ele não está entendendo. E quando o professor foi embora e você ficou ali, caramba, faltaram ferramentas, faltou alguma coisa, eu não estou conseguindo. Então, tem uma linha da psicologia social, os meus colegas da psicologia social estudam muito isso, de quando a pessoa vai trabalhar como coveiro, ou vai trabalhar como lixeiro, vai trabalhar, que ela tem uma noção melhor da existência do outro. Então, de uma certa forma, ser capaz de se colocar no lugar do outro, ser capaz de se colocar no lugar do aluno, e ser capaz de se colocar no lugar dele com uma interação, com essa conversa, né, que a gente às vezes não consegue. Onde a gente consegue isso melhor? No pequeno grupo ou, na nossa experiência no programa de pós-graduação, no contato ali com o aluno. Aí você vê aquele aluno que vai atrás da informação, que ele está agora estudando aquilo que interessa propriamente para ele, que ele vai ter flexibilidade, ou ele vai empacar, ou ele vai achar uma solução, e onde você consegue dar essa personalização maior para a necessidade do aluno. Muito obrigada. Eu tenho certeza que temos outras perguntas e ainda teríamos mais palavras, mais complementação para fazer esse assunto, mas o nosso tempo está esgotando, então eu vou encerrar, e eu gostaria de agradecer muito o professor Eliseu Coutinho de Macedo, bem como os nossos debatedores, o reverendo Robinson Grangeiro Monteiro e o reverendo Dr. Davi Charles Gomes, e agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu respondo agora como coordenadora de apoio pedagógico, que a gente pode aprender aqui, né, nessa troca, vivendo experiências de ser aluno dos nossos colegas, aprendendo o que eles têm para nos ensinar. E eu espero que a gente possa aproveitar cada vez mais a Semana Pedagógica, o FOPEP e as outras atividades que a reitoria e a pró-reitoria promovem para que a gente possa refletir ou ter um processo metacognitivo sobre a nossa docência. Agora eu gostaria de convidar o Dr. Benedito, nosso magnífico reitor, Dr. Marco Túlio, nosso vice-reitor, para que venham até aqui e entregarem uma lembrança aos nossos palestrantes, ao nosso palestrante e os debatedores. Bom, nós queremos agradecer aqui a participação do senhor Eliseu, reverendo Robson, reverendo Davi, pelas contribuições bastante significativas, nos levam a reflexões muito importantes desta manhã. Eu também, o reverendo Robson falou isso, eu vou repetir as palavras dele, eu aprendi muito aqui, me levou a algumas reflexões
no sentido de que a gente, às vezes, exige algumas posturas, algumas atitudes do nosso aluno, ou deseja que elas estejam presentes, esquece que, para que elas possam ser uma realidade, tem que começar conosco. É um grande desafio essa vida acadêmica e as funções executivas, que são capacidades cognitivas, são posturas e atitudes que elas devem ser perseguidas por nós, educadores. Parabéns, professor Eliseu, aos debatedores, e queremos agradecer de coração as contribuições trazidas nesta manhã. Uma salva de palmas aos nossos palestrantes.